dá a promessa por etapas. Sabe, às vezes quando Deus promete algo nas nossas vidas, nós esperamos que tudo aconteça de uma vez. E o de repente de Deus demora muito. Então Deus sempre vai nos levando através de etapas. Deus vai nos colocando em etapas da nossa vida. Então é importante você entender qual é a estação no qual você está, porque aquilo que Deus prometeu na sua vida, Ele quer cumprir na sua vida, mas nós vamos passar por etapas. Amém? Quando vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. E ontem, a minha querida esposa, a pastora Raíssa, trouxe uma palavra sobre decepção, sobre vencendo decepções. E eu quero dizer que, assim, é muito importante, quando ela compartilhou essa palavra comigo pela primeira vez, eu percebi como que a arma da decepção é uma arma tão poderosa. Quantos de nós deixamos de fazer alguma coisa na vida porque nós somos decepcionados no passado? Quantos de nós? A decepção tem o poder de nos parar. E ela falou algo bem poderoso ontem. Ela disse que a decepção, ela nos leva a voltar a hábitos antigos. Então, às vezes, a pessoa está bem, ela começa a caminhar com Deus, ela está indo na igreja, ela está buscando ao Senhor, e ela costumava viver loucamente no mundo. E aí ela se decepciona com o pastor, e se decepciona com o irmão da igreja, ou vai namorar alguém da igreja, e se decepciona, e aí, a partir daquele momento, aquela pessoa volta a antigos hábitos. Sabe, eu quero encorajar você, o seguinte, a vencer o espírito de decepção. Sabe, eu quero dizer para você que nós precisamos aprender a vencer esse espírito de decepção. E eu vejo muitas pessoas que estão tentando fazer o que é certo, estão caminhando na direção correta, e elas se decepcionam com alguém e acabam movendo contra o propósito de Deus. Olha, Jesus nos ensina a firmar os nossos corações nele, olhar para ele acima de todas as coisas, porque o homem sempre pode nos decepcionar. E Jesus também nos fala para aqueles que causam decepção, é melhor que eles se suicidassem do que fazer alguém tropeçar. Então, quando nós somos causa de decepção na igreja, como nós somos causa de decepção, a pena, de acordo com Jesus, é maior. Sabe, mas o Senhor nos fala, cara, não permita com que as decepções da vida venham te destruir, ou te fazer parar, ou te levar a hábitos antigos. Eu vejo muitas pessoas que inclusive vêm à nossa igreja, que elas falam, eu sou cristão há muitos anos, e eu desviei por causa de decepções que eu sofri na casa do Senhor. Eu parei, eu era líder de louvor, eu ministrava, eu fazia isso, eu fazia aquilo, decepcionei com Deus, decepcionei com alguém. E é engraçado porque geralmente quando nós decepcionamos com alguém, quando algo acontece da forma como nós não esperávamos, nós também nos decepcionamos com Deus. Nós só não confessamos isso, mas nós decepcionamos com Deus. Alguém já passou por isso? Bom, para você, se você quiser aprender isso que eu estou te falando, é só ser pastor, que você vai ficar bastante decepcionado com muitas pessoas. E ou você vence a decepção, ou a decepção te vence. Ou você vai viver uma vida sem simplesmente crescer naquilo que Deus tem para você. E eu quero ler com vocês, abra sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 7. Segunda Coríntios, capítulo 10, versículo 3 a 5. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-los obediente a Cristo. Agora abra comigo a sua Bíblia em Efésios 6. Efésios 6. Glória a Deus. Versículo 10 diz o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Amém?
Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, oramos pelo espírito de revelação nessa noite. Oramos para que vidas sejam curadas, que vidas sejam libertadas. Pai, nós cercamos esse ambiente com a atmosfera dos céus, com a glória de Deus, com os anjos do Senhor. E Deus, toda manipulação espiritual maligna nesse ambiente, nesse lugar, nós repreendemos pelo poder que é no nome de Jesus. Nós decretamos juízo contra toda a força das trevas que tentam invadir esse lugar, para que a palavra de Deus não seja ministrada. Deus, nós agora oramos para que a manifestação do reino, anjos de força, anjos de poder, venham sobre a vida dos teus filhos nessa hora. Que o sangue precioso de Jesus venha sobre esses corações. Eu tomo autoridade desse ambiente, Pai, e declaro que todo pensamento seja cativo à obediência de Cristo, e onde o reino de Deus está, Pai, celestial, pessoas são livres, pessoas são transformadas, pessoas são curadas. E eu oro para que os nossos ouvidos estejam abertos à Tua palavra, para que o Teu reino se manifeste em cada um que está me ouvindo nessa hora, nesse lugar, pelo poder que é no santo nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Bom, o apóstolo Paulo, um homem que trouxe em vários lugares a palavra de Deus, enfrentou várias circunstâncias com o único objetivo de cumprir o propósito dele aqui na terra. Ele fala para nós, de acordo na palavra de Deus, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Muitas pessoas, muitos cristãos têm lutado com as suas próprias forças, têm usado armas naturais para alcançar coisas que são espirituais. E porque essas pessoas têm usado armas naturais para alcançar coisas que só podem ocorrer no reino espiritual, elas têm falhado. E ele diz algo bem interessante, ele fala: querido, eu quero que você entenda o seguinte: fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder, vistam-se da armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos. Sabe, querido, uma das coisas que eu aprendi nessa jornada na vida, acompanhando os meus pais, eu cresci em ambientes de libertação, e eu já compartilhei isso com vocês. E é interessante que quando você leva filhos para participarem daquilo que muita gente diz que é uma mentira, que é um engano, mas eu cresci vendo ambientes de libertação, e muitas vezes nesse ambiente de libertação onde pessoas ficavam endemoniadas. O que é isso, Heber? Aquelas pessoas ficavam possessas por espíritos malignos. Deixa eu te falar uma coisa para você: aonde tem opressão, aonde tem espírito de angústia, aonde tem aquilo que não te deixa romper, sabe? Tem pessoas que eu chego, a gente vai conversar com elas, vai aconselhar casais que se amam, mas quando eles vão conversar, eles só brigam. Deixa eu falar algo para você: com certeza tem alguma força maligna naquele lugar, algo que impede. Eu lembro que um dia a gente foi orar numa casa, e Deus mostrou para a pastora Eunice, uma pessoa, para o marido, aquele marido estava pensando em se separar, e Deus mostrou para o pastor Eunice uma obra de macumbaria que foi feita num formigueiro. E ela falou assim: essa obra de macumbaria foi feita, eles não tinham proteção espiritual dos céus, não buscavam a presença de Deus, e essa obra de macumbaria foi feita no formigueiro. E ela falou assim: olha, essa obra de macumba é para toda vez que você chegar em casa, você se sentir incomodado. E esse cara falou assim: exatamente o que eu sinto. Eu amo minha esposa, amo os meus filhos, mas eu quero estar em casa. Quando eu estou longe de casa, eu quero estar em casa. E quando eu chego na minha casa, eu quero ir embora. Você conhece alguém que já passou por isso? São coisas que não são normais. Nós trabalhamos com pessoas que precisavam ser libertas nessas áreas, pessoas que abriram portas para o inimigo e ficaram endemoniadas, ficaram possessas. E é interessante observar, porque quando você abre essas portas para espíritos malignos, muitas pessoas pensam: olha, não vai acontecer nada não, mas muitas vezes nós abrimos portas para espíritos malignos. Como é que nós abrimos portas para espíritos malignos? Querido, quando nós mentimos, quando nós não perdoamos. Existem espíritos malignos que se alimentam da nossa falta de perdão, espíritos malignos que se alimentam da nossa mentira, espíritos malignos que se alimentam de coisas que nós fazemos. Quando estão entendendo o que eu estou dizendo, diga amém. Vocês estão olhando para mim assim? Esses espíritos malignos que se alimentam. E quando as pessoas elas abrem essas brechas para o inimigo, nós falamos muito sobre abrir brechas para o inimigo, eles entram ali.
ou quando eles estão enfraquecidos espiritualmente, e aquela pessoa ela começa a se sentir terrível, ela começa a se sentir mal, ela não consegue romper, ela quer se libertar, mas ela não sai. Deixa eu falar algo para você, querido. Quando você é cristão, está caminhando em Deus, ouça que eu vou dizer uma coisa para você. A hora em que você quiser pecar, você peca. Mas quando você é escravo do diabo e quer se libertar, você não consegue. Sim ou não? Toda pessoa que ela quer se libertar, ela não consegue. Por que ela não consegue? Porque só Jesus pode nos libertar do pecado. Só Jesus pode nos dar força para sair do pecado. Você já tentou lutar contra o pecado? Você já tentou lutar com as suas próprias forças? Você não consegue. Por que você não consegue? Porque não é um coach que vai te ajudar, não é psicologia que vai fortalecer a sua vida. Querido, para lidar com o pecado na nossa vida, é só Deus, é só libertação. Nós precisamos dessa libertação dos céus. E quando é que começa esse processo? Primeiro, quando nós confessamos, quando nós assumimos responsabilidade. Os céus só respondem àqueles que assumem responsabilidade. E aqueles que assumem a responsabilidade, a palavra nos chama isso de arrependimento. É a pessoa que fala o seguinte: eu fiz, eu preciso de cura, eu preciso de libertação, e peço, Senhor Jesus, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, Deus, essa situação na minha vida. Quando você faz isso, você começa um processo no qual o inimigo perde a autoridade de lidar na sua vida. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Querido, deixa eu falar uma coisa para você. Ter selo de crente, selo de igreja, não nos garante que inimigo vai entrar nas nossas vidas se nós dermos brecha a ele. É incrível como que essa palavra parece uma coisa de outro mundo hoje, mas é muito claro. Hoje eu estava meditando sobre a construção do templo de Salomão. Salomão constrói um templo extraordinário para Deus. O templo em ouro, pedras preciosas, um templo tão glorioso que vieram pessoas de vários lugares do mundo para ver o templo. Ou seja, Salomão talvez deve ter, como a gente poderia dizer hoje, Salomão construiu uma mega igreja, uma igreja extraordinária, com a última arquitetura da época, algo muito moderno. E Deus fala para Salomão o seguinte: Salomão faz uma oração para que Deus ouvisse as orações a partir daquele templo, para que a arca viesse até ele. Salomão faz essas orações, e Deus fala para Salomão: olha, eu ouvi a sua oração e vou atender a sua oração. Mas eu quero dizer uma coisa para você: desde que vocês continuem obedecendo, que vocês continuem guardando a minha lei, desde que vocês continuem caminhando comigo, eu vou prosperar vocês. Deus está falando para Salomão o seguinte: não confie na estrutura, não confie na aparência. João Batista prega a mesma coisa. Quando os fariseus não queriam se arrepender, João Batista diz para eles o seguinte: quem convenceu vocês a fugir da ira? E vocês vêm com esse pensamento dizendo: mas nós somos filhos de Abraão, nós temos a promessa, ou seja, eu não sou escravo de ninguém, eu sou filho de Abraão, eu sou judeu, eu sou da descendência de Davi. E a palavra de Deus fala assim: quem convenceu vocês? Só porque vocês são descendentes, não significa que vocês não precisam entrar no arrependimento. E Jesus está falando para vocês: se vocês não se arrependerem, eu quero dizer para você que a destruição está à porta. Sabe, querido, quando nós abrimos portas para o inimigo através dos pecados, nós precisamos fechá-las. E nós precisamos fechá-las rápido. Seja através da falta de perdão. Querido, deixa eu dizer algo para você: nenhum crente tem direito de não perdoar. Chega a pessoa que está perto de você: você não tem direito de não perdoar. Não existe essa escolha. Não existe essa escolha no reino de Deus. Não existe essa escolha. Ah, mas não existe essa escolha. E a oração que nós fazemos no Pai Nosso é: Senhor, me perdoa da mesma forma que eu perdoei. Ah, mas eu estou na minha razão. Você não tem essa escolha no reino de Deus. Não tem essa escolha no reino. Não tem. Porque se você agarrar, se você não perdoar, ou o que eu vou dizer para você, Deus não vai te perdoar. E olha, as pessoas pecam contra nós, mas nós pecamos muito. Sabe qual é o problema? O problema é que o pecado do outro contra a minha vida dói mais, é mais claro, mas eu não consigo ver o meu pecado. Está comigo ou não? Eu não consigo ver o meu pecado. A gente sempre diminui o nosso lado, mas o do outro a gente faz ficar grande. E Deus está falando para nós o seguinte: você peca. E se você não perdoar, eu não vou perdoar você. Cara, que coisa mais forte isso. Nós não temos direito. E sabe o que acontece? Quando Deus não nos perdoa, ouça o que eu vou dizer para você. Não existe, hoje o Afonso falou um pouco sobre isso de manhã.
O Afonso falou sobre que não existe um lugar neutro no reino espiritual. Sabe? Ou nós fazemos parte do reino das trevas, ou nós fazemos parte do reino da luz. Então, quando é que nós estamos debaixo do reino da luz? Quando nós estamos em Cristo. Quando nós estamos obedecendo a Cristo. Jesus diz algo bem interessante. Ele fala o seguinte, no final, quando ele vai abençoar os discípulos, dá uma ordem, a grande comissão, ele fala algo bem interessante: ensine-os a obedecer a tudo o que eu lhes ensinei. Ou seja, estar em Cristo, além de crer nele, não só crer apenas com a nossa boca, mas as nossas palavras. Inclusive é interessante, esses dias eu estava observando a palavra de Deus. Jesus fala o seguinte, que o homem vai prestar conta de toda a palavra frívola ou palavra inútil que ele disser. Alguém lembra dessa passagem na Bíblia? E aí eu fui ver o original dessa palavra. O que é essa palavra inútil? O que significa essa palavra frívola, que Jesus está dizendo que nós temos tradição? Qual que é o original dessa palavra? Porque, querido, se for brincadeira, todos nós aqui estamos enrolados. Se for pegadinha, nós estamos enrolados. Porque eu passo trote na minha mãe, eu passo trote em quem eu posso, eu estou enrolado. Sabe o que Jesus significa dessa palavra? A palavra frívola, de acordo com Jesus, é aquela palavra que você diz que vai fazer algo e não faz. Então a palavra de Jesus, palavra inútil é eu prometo e não cumpro. Digo que creio em Jesus e não faço nada do que ele me mandou. E Jesus nos ensina que aqueles que ouvem a palavra dele e não obedecem são semelhantes a pessoas que constroem a sua casa sobre a areia. E sabe de uma coisa, querido? Eu me preocupo, eu fico observando as nossas vidas e eu fico pensando se muitas vezes na minha vida eu estou construindo uma casa na areia. Nós somos a geração que constrói uma casa na areia, vem um maremoto, destrói ela, a gente pergunta onde estava Deus. Não foi Moisés que disse que o caminho é estreito. Construir na rocha é algo contínuo, é algo árduo. Pessoas que contam muita história porque não estão construindo na rocha. Pessoas que acham que a vida é fácil porque não estão construindo na rocha. E sabe de uma coisa? Nós somos chamados para entrar nos ensinos de Jesus. E quando nós perdoamos, por exemplo, nós recebemos aquilo que vem de Deus para as nossas vidas, a proteção dos céus. Mas as áreas que nós não perdoamos, o inimigo tem legalidade. Esse é o problema. Esse é o problema. E aí nós observamos pessoas que não perdoam uma coisa, aquele espírito, aquele ciclo sempre estão na vida delas. É preciso de libertação. Aquilo vai gerando outras e outras e outras coisas, vão gerando enfermidades no corpo, vão gerando enfermidades na alma. Todos os seus relacionamentos começam a ser contaminados com aquilo. Você gera, a palavra de Deus fala sobre a raiz de amargura, sabe? A raiz de amargura, ela é tão forte que a Bíblia diz que nós começamos a nos excluir da graça de Deus. Eu já lidei com pessoas que elas não conseguiram perdoar, e quando eu digo não perdoar, não estou falando apenas de perdoar o próximo. A Bíblia, tem passagem na Bíblia que Deus não fala a quem nós devemos perdoar. Muitas vezes nós precisamos perdoar nós mesmos. Muitas pessoas cometeram erros, elas não conseguem se perdoar. Por que elas fizeram aquilo? Sabe de uma coisa, querido? Se Deus nos perdoou, nós não temos direito de não nos perdoar. Está comigo ou não? Sabe? E aí aquilo vai criando raízes de amargura. E essa raiz de amargura vai fazendo mal para a gente, querido. A gente vai se excluindo da graça de Deus, a gente vai deixando de receber a graça de Deus. Deixa eu falar para você, e é a graça de Deus que nos fortalece para vencer todas as circunstâncias. Sem a graça de Deus você não consegue vencer o pecado. Sem a graça de Deus você não consegue fazer aquilo que tem que ser feito. Sem a graça de Deus nós não conseguimos nem falar obrigado, Jesus. É pela graça de Deus que nós somos salvos. É pela graça de Deus que nós começamos a caminhar. Mas se nós permitirmos essas coisas no nosso coração, nós permitimos legalidade maligna. Deus tem nos chamado para nós vivermos acima dessas coisas. Deus tem nos chamado para nós vivermos a vida de rompimento. E esses espíritos malignos entram e começam a se alimentar. Sabe de que espíritos malignos se alimentam? De pecado. Se alimentam de pecado. Eles se alimentam de destruição. Toda vez que nós começamos a guardar coisas no nosso coração, toda vez que nós começamos a não buscar que o Senhor venha sobre os nossos corações. E por que eu estou dizendo isso? Porque o apóstolo Paulo está dizendo para nós, sabe aquela pessoa que te machucou? Sabe aquela pessoa que te magoou? Sabe aquela circunstância na sua vida? Aquela pessoa foi apenas um instrumento.
a sua luta não é contra ela. A sua luta é por aquilo que está por trás dela. Está comigo ou não? A sua luta não é contra aquela situação, não é contra aquela pessoa. Muitas vezes nós estamos lutando contra carne e sangue. Nós estamos lutando contra aquela pessoa que me feriu, contra aquela situação que aconteceu na minha vida. E eu quero dizer para você, querido, o apóstolo Paulo está dizendo, a Bíblia diz, parem de ver as coisas com os olhos naturais e comecem a ver as coisas com os olhos espirituais. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades no reino espiritual. Quando Deus abriu os seus olhos para ver contra aquilo que realmente você está lutando, você não vai guardar mágoa de ninguém. Você não vai guardar ódio. Você não vai permitir que o inimigo se alimente na sua vida. Que todas essas energias ruins façam mal para o seu coração. Quando você conseguir compreender contra aquilo que você realmente está lutando, você já vai direto ao ponto. O problema é que pecado ou áreas da nossa vida mal resolvidas abrem portas para espíritos malignos. E nós podemos ser tão ou afetados, ou como podemos também ser, ou os que eu vou dizer, instrumentos de destruição na vida de alguém. Eu me lembro uma vez que, orando, num processo de libertação, sabe que antigamente se fazia muita entrevista com o demônio. A pessoa ficava possessa, demônio, de onde você veio? O demônio falava, vim do inferno, e aquela coisa. E aí eu lembro que uma vez, meu pai estava lá, orando, libertando essa mulher, escrava do inimigo. E aí meu pai fez a entrevista, de onde você veio? Aí ele falou assim, como é que você entrou nessa família? Meu pai perguntando. Gente, imagine isso, eu criança, uns 8 anos de idade, numa fazenda, meia-noite. Pensa como é que era. Para que Netflix, para que essas coisas? Viu? Uma coisa ao vivo, era coisa... Pá, coração acelerado. Você lembra de todos os seus pecados naquele momento, sabe aquela adrenalina, aquela Senhor, xarabacandarabá, Deus tem misericórdia, perdoa meus pecados. Tem 2 coisas que faz crente se arrepender, eu já observei. Profeta que revela pecado na igreja e gente endemoniada. É ou não é? Quem cresceu na igreja sabe o que eu estou falando. Profeta que revela. Eu lembro que um dia, adolescente, o irmão estava na igreja, o anjo do concerto chegou aqui. Você aí, você vai falar para sua mulher que você tem outra não? Aí o cara não tem não. Aí o cara assim, tem. Tá com J aí no nome do seu celular. Pega o celular dele aí, tá J. Ligou. Aí a mulher falou assim, oi meu amor. Nossa, irmão. Aí começou a pancadaria da igreja. Falou, vai brigar lá fora, aqui não. Aí você vê só os irmãos da igreja. Senhor, em nome de Jesus, olha, pai. Xandala, Deus, misericórdia. Eu juro, Senhor. 2 coisas que faz crente ficar ligado. Era irmão que ora, sabe? E gente ficava endemoniada. Eu lembro que uma vez nós fomos num churrasco, que a gente tinha feito uma escola dominical. A irmã falou assim, pastor, vou fazer escola dominical lá na minha fazenda e tal. Aí nós fomos lá, gente. Os jovens foram, que churrasco, gente, que churrasco. Quando a gente foi só fazer a oração inicial, Senhor, a dona ficou endemoniada, a filha ficou endemoniada, o cachorro ficou endemoniado, uma coisa inédita que eu nunca tinha visto até então. Querido, foi uma coisa fora do comum. E os irmãos expulsavam de cá, ia para lá e aquela coisa. Só sei que o churrasco foi começar às 3 horas da tarde. Mas os irmãos da nossa igreja orou fervorosamente. 2 coisas. Mas meu pai estava lá fazendo a libertação dessa mulher. E eu lembro que ele perguntou assim, quem é? Como é que você veio para a família dela destruir ela? Ela falou o seguinte, a mãe dela fez uma macumba para destruir o casamento dela. Aí eu pensei assim, pô, que é isso, mano? Alguém da fazenda, alguém do emprego, mas a mãe... Aí ele falou assim, porque a mãe dela tem muita inveja dela. Deixa eu falar, inveja é uma porta do inimigo nas nossas vidas para destruir uma vida de outra pessoa. Uma mãe, no natural, quer fazer os filhos crescerem, não querem ter inveja. Inveja. Ou seja, a porta que abriu para que aquela mãe chegasse às últimas consequências foi a inveja. E nós sabemos na palavra de Deus, nos 10 mandamentos, que nós não devemos invejar nada de ninguém. Nós não invejamos nada de ninguém. Então o Senhor quer fazer com que nós fechemos essas portas. Querido, eu nunca vejo ninguém chegar para mim e falar, eu tenho um problema com inveja.
Mas a inveja tem destruído muitos relacionamentos. A inveja tem feito com que você não valorize aquilo que Deus tem te dado. A inveja faz com que você não termine aquilo que você começou, porque você está sempre olhando para o outro. Ou a inveja faz com que você queira destruir o que é do outro. E a partir desse momento nós permitimos que o inimigo trabalhe nas nossas vidas. Sabe, tem uma coisa que a palavra de Deus fala para nós: vivemos de forma pura, imaculada. Jesus diz algo bem interessante quando ele foi para ser crucificado. Ele: lá vem o príncipe desse mundo e ele não tem nada na minha vida. O que Jesus está dizendo? Eu vou passar o que eu vou passar, não porque o diabo tem algo na minha vida. Eu vou passar porque eu vou passar, porque eu estou seguindo o propósito de Deus. Eu não tenho inveja, eu não tenho problema de falta de perdão, eu não tenho nenhum pecado oculto na minha vida, eu não tenho nada que eu finjo que não está acontecendo. Eu vou passar por essa situação, porque eu tenho que passar, mas o diabo não tem nada em mim. E a palavra de Deus fala para nós sermos santos como Ele é santo. Nós não temos nenhuma parceria com o inimigo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga amém. Sabe, Deus quer nos libertar. Ele quer transformar as nossas vidas. Ele quer nos curar. Eu lembro que no processo de libertação dessa mulher, ela foi liberta, a sua família foi liberta, a sua casa foi liberta. E sabe, aquelas portas que eles abriram, eles começaram a fechar. Porque Deus começou a curar o coração deles. Deus começou a trazer restauração no coração deles. Antigamente se falava muito sobre espíritos malignos, sobre demônios. E por que não fala tanto hoje? Porque nós chegamos à conclusão simples: espíritos malignos são como ratos e baratas. Você vai observar, talvez você está assustado porque você nunca me viu falar sobre isso na igreja. Nós não damos bola para isso. Mas eu sinto que precisa de um pouco de educação nessa situação, que as pessoas perderam a noção um pouco de como acontece. Espíritos malignos são como ratos e baratas. Aonde tem sujeira, eles estão lá. Quer acabar com o rato, quer acabar com a barata? Manda embora a sujeira. Então, crente que expulsa demônios, mas não perdoa, o demônio volta. É o que Jesus fala, ele fala sobre os espíritos que uma vez que ele expulsa, se não for preenchido aquela casa, os demônios voltam com mais 7. Ou seja, tem áreas da nossa vida, irmão, como não existe nenhum lugar neutro, sabe o que nós temos que fazer? O inimigo foi embora, encha-se de Deus. Não fica na área neutra, não. Encha-se de Deus, encha do Senhor. Querido, tem pessoas, cada um de nós, dependendo de onde que nós viemos, da questão do mundo, você não brinca. Você foi liberto, o que você tem que fazer agora? Enche de Deus. Tem gente que precisa de 50 minutos de oração, outros precisam de 3 horas, só para começar a caminhar. Porque da onde que ele veio, era barra pesada. Então nós precisamos encher de Deus. Não dá para ser light. Sabe? São momentos da nossa vida. São momentos que o Senhor tem nos direcionado. E aí você começa a entender que a nossa luta não é contra carne e sangue. Sabe o que o inimigo, a palavra de Deus fala para nós vigiarmos? Porque o diabo anda ao derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. E como que ele quer tragar? Assim que nós demos uma brecha. Quando nós achamos que não é nada. Achamos que não precisa de libertação. Hoje eu não vou buscar mais. Hoje eu não encho mais. Eu não preciso dessa oração. Eu não preciso pedir perdão por esse pecado. Eu não preciso me arrepender dessa circunstância. Eu não preciso confessar isso. Eu não preciso abrir meu coração. Aí nós vamos deixando o inimigo. Sabe, querido? Ele está ali buscando. Eu quero dizer para você, querido, Jesus venceu na cruz. Mas nós ainda vemos as obras do inimigo aí, tentando destruir casamentos, destruir famílias, destruir corações. E olha, uma pequena porta. Uma pequena porta. Um dia eu li o livro, achei algo muito interessante. De uma mulher falando sobre como funciona na dimensão espiritual. Ela viu assim, ela falou o seguinte: muitas pessoas foram libertas e elas abriram uma porta. Ela falou assim, que existem espíritos malignos que chama porta de entrada. São aqueles pecados, aquelas circunstâncias que nós não notamos, não prestamos atenção, mas ele entra e ele chama outro. É o que a palavra de Deus fala de abismo que chama abismo. Sabe, a destruição que chama destruição. Então, como é que nós lidamos com isso? Primeiro, entendendo que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados e potestades, dominadores das trevas, as forças das regiões celestiais. Por isso que a palavra de Deus fala, vistam-se da armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Segundo, nós temos que entender que as nossas armas não são carnais. Armas não são carnais. Querido, quando é que Deus me perdoa quando eu peço perdão? Imediatamente. Sabia disso? Imediatamente. O inimigo pede a legalidade. Não significa que o inimigo vai querer ir embora. Mas imediatamente o inimigo perde a legalidade.
Ele pede a legalidade de agir nas nossas vidas. Ele pede a legalidade de agir nos nossos corações. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Deus, Ele é juiz. Ele é pai e Ele é juiz. É engraçado observar que Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, o apóstolo Pedro, ele fala assim, Pedro, o inimigo pediu a sua vida. Mas eu orei por você. Eu orei por você. O inimigo pediu para te moer. Essa é a palavra. Mas eu orei por você para que você não desfalecesse. O que Jesus está ensinando? O diabo foi diante de Deus pedir que Pedro fosse triturado. Aí você pergunta, mas Deus não é amor? É amor, mas Deus é juiz. Tem algumas coisas que você precisa entender. Deus não mente. Por que Deus não mente? Porque se Ele mentir, tudo mente. Aquilo que você acha que você está vendo, você não está vendo. As dimensões começam a mentir. As nossas células começam a mentir. Porque Deus é a essência de tudo. Ele não pode mentir. Está comigo ou não? Deus não pode mentir. Se Ele mentir, nesse exato momento você acha que você está sentado, você está em pé. Tudo muda na sua vida. Tudo no nosso organismo, tudo na terra começa a mentir. Deus não pode mentir. Segunda coisa, Deus quando libera uma palavra, Ele tem que cumprir aquela palavra. Seja ela boa ou seja ela ruim. Então Ele se porta como juiz. Deus se porta como juiz. E aí, quando o diabo fala assim, olha Deus, e essa circunstância aqui está indo contra a tua palavra, e porque está indo contra a tua palavra, eu tenho legalidade. É assim que o diabo trabalha. Ele chega diante de Deus e fala assim, olha, aqui, ó, tem legalidade. Se não perdoou, tem legalidade. É assim que funciona. Aí Deus fala, será que alguém vai vir aqui orar? Alguém vai vir interceder? Alguém vai vir pedir perdão pelos pecados? E é interessante observar isso. Preste atenção. Quando você... É engraçado que quanto mais você peca, por isso que você vê a mão do Senhor na unção. Quanto mais você peca, mais endurecido fica o seu coração. Mais insensível a Deus. Eu pergunto assim, mas como é que aquela pessoa fez isso? É porque ela vem pecando. O pecado te deixa insensível. Te deixa irracional. Esse é o objetivo do pecado. O pecado nos deixa insensíveis, nos deixa irracionais. Nós ficamos orgulhosos. Nós começamos a achar que nada vai acontecer. Nós achamos que as coisas de Deus tanto faz, tanto fez. Fica insensível. Quando nós intercedemos, nós oramos para que a unção de Deus toque naquela pessoa, ouça o que eu vou dizer, toque naquela pessoa e aquela pessoa volte a si. Ela volte à sensibilidade. É por isso que, se eu estou com o coração magoado contra aquela pessoa, ouça o que eu vou dizer aqui. Se eu estou com o coração magoado contra aquela pessoa, eu não consigo ver o que o inimigo está fazendo na vida dela, eu não consigo orar por ela. Eu não consigo pedir para que Deus faça algo, porque eu estou tão magoado com aquela pessoa. Então eu não permito que Deus, eu não oro para que Deus faça algo na vida e no coração daquela pessoa. Por isso que Jesus podia perdoar, porque Ele sabia quem era que estava incentivando as multidões a gritar crucificam. Jesus via quem estava por trás daquelas pessoas. Jesus via que o espírito maligno estava por trás daquelas pessoas. Mas a palavra de Deus fala, para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Jesus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Toda vez que Jesus se manifesta no lugar, o diabo treme, porque ele sabe que tudo que ele construiu vai ser destruído. Todos os planejamentos dele vão embora. Mas sabe de uma coisa, querido? Nós só precisamos nos render a Jesus. Nós só precisamos nos render a Cristo e seguir o caminho que Ele tem para nós. Caminhar com a realidade de quem Ele é nas nossas vidas. Permitir com que Deus mude os nossos corações. Por isso que a palavra de Deus fala para nós olharmos com misericórdia. Quando você fala, Deus tem misericórdia. Deus tem misericórdia dessa pessoa. Tem misericórdia dessas circunstâncias. Deus, Ele não sabe o que faz, ela não sabe o que faz. Senhor, eu quero ver essa pessoa como o Senhor a vê. Você está dizendo que perdão é confiar 100% novamente? Eu não estou dizendo isso. Perdoar é uma coisa, dar intimidade e confiança é outra. São duas coisas diferentes. Mas eu estou dizendo que quando nós vemos pela perspectiva do céu, nós começamos a ver quem é que realmente está lutando contra as nossas vidas. Quem quer nos destruir. Mas quando nós aprendemos a mover com o Senhor, entender que as nossas armas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus, nada pode nos parar. Nada pode nos parar. É interessante, o apóstolo Paulo fala algo bem interessante na carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, ele fala, olha, eu queria falar com vocês como se vocês fossem espirituais, mas como vocês são carnais, eu tenho que dar leite para vocês.
leite espiritual, sabe? Tem coisas que Deus quer falar com a gente profundas, querido. Tem coisas muito profundas que Deus quer falar com a gente. Tem coisas extraordinárias, coisas que vão além do nosso entendimento. Sério mesmo, Deus quer falar coisas profundas nas nossas vidas. Ele quer ministrar coisas extraordinárias nas nossas vidas. Se você às vezes tem ouvido a mesma palavra desde que você converteu, que Deus está falando, cara, amadurece que eu vou te dar coisa sólida. Amadurece que eu vou te dar coisas que vão fazer você crescer. Deus quer trazer mistérios e mistérios profundos. Mas o apóstolo Paulo fala o seguinte, eu não pude falar para vocês como crentes espirituais, porque vocês ainda são carnais. Vocês ainda precisam de leite. Sabe, muitas vezes na nossa vida, Deus está nos dando leite. Não é porque Deus quer nos dar leite. É porque ainda nós somos carnais. E o apóstolo Paulo, eu vou te mostrar como é que vocês são carnais. O que é isso? Deixa eu explicar algo para você. Quando você vem do mundo, a vida no mundo é você viver para os prazeres da carne. É você viver para satisfazer o seu corpo, é satisfazer você mesmo, satisfazer a sua própria vida. É uma vida de egoísmo, tudo sobre mim, tudo a respeito de mim. Você está focado nas coisas da terra. Você está focado nas coisas que o mundo pode te oferecer, que a terra pode te oferecer, que o tempo que você vive agora pode te oferecer. E quando nós convertemos, Jesus nos aponta por uma outra perspectiva. Ele nos aponta para a perspectiva eterna, dizendo que nós agora precisamos aprender a fazer o nosso corpo, as nossas vontades carnais, escravas. Nós agora vivemos não para agradar a nós mesmos, mas nós vivemos para agradar ao Senhor. Isso nos leva a uma elevação, ou seja, os nossos desejos temporais, carnais, que nos afastavam de Deus, a gente começa a abandonar essas coisas. Está comigo ou não? Quantos aqui mudaram depois que Jesus entrou na sua vida? Diga amém. Quantos aqui se fala, poxa cara, que vergonha que eu tenho das coisas que eu praticava? É ou não é? Doideira, mano, quando eu estava com a cabeça, misericórdia. Sabe, você começa a falar, cara, que coisa que eu fazia, que loucura. Ou seja, aí você começa um processo. Esse processo você é um bebê espiritual em Deus. O que é o bebê cristão? É o cara que ele converteu, mas ele ainda está com as coisas do pecado. Ele não está tão satisfeito, mas ele ainda tem coisa na vida dele. Ele ainda tem, sabe? E aí o apóstolo Paulo fala assim, que tem cristãos que eles não querem ir para o plano espiritual. Eles ficam meio espiritual e meio carnal. Você conhece alguém assim? Entendeu? Meio espiritual, meio carnal. Está parecendo a história de um menino que ele deram a palavra para ele pregar na igreja. Ele assim, trouxe uma palavra na igreja e ele chegou lá e pregou para os irmãos, nós temos que nos arrepender, que Jesus está voltando e aquela coisa toda, e pregou uma palavra linda, alguns irmãos choraram e tal. Aí acabaram de dar oportunidade para ele e foi para a salinha. Aí uma irmã ficou muito tocada, foi lá para a salinha para ver ele, como ele estava lá na salinha, para pedir uma oração para aquela criança. Chegou lá na salinha, o menino estava batendo nos outros meninos tudo. Estava metendo a mão nele, chutando ele. Aí ela falou assim, mas menino, meu Deus, você acabou de ser usado por Deus ali, foi profundamente, e agora você está batendo nas crianças, xingando. Ele falou assim, irmã, lá eu era pastor, aqui eu sou criança. Sabe, tem irmãos que eles estão nessa vida de carnalidade ainda. Sabe, eles são espirituais em um lado e eles são carnais no outro. O apóstolo Paulo fala assim, vocês são cristãos, mas são carnais. O que o apóstolo está dizendo para esse pessoal? Ele está falando o seguinte, o time de Coríntios, a igreja de Coríntios, era uma igreja cheia de dons. Eles profetizavam. Você queria receber uma palavra profética? Vai com essa galera. Eles profetizavam, eles oravam por cura, eles oravam por milagre, eles oravam em línguas. Essa igreja era uma igreja cheia de dons. Mas o apóstolo Paulo ainda disse que eles eram carnais. Sabe de uma coisa, uma das coisas que eu mais já vi nessa vida, crescendo no meio pentecostal, é profeta, homem usado por Deus, que entrega a palavra. A gente chamava ele de Kodak, sabe? Aquele irmão que traz a revelação a cores, aquela coisa assim, pronto. Revelava tudo, do começo ao fim. Aí você ia conviver com o irmão é maior carnal. Porque existe a diferença de dom e fruto. Nem todo mundo que tem dom tem fruto. Está comigo ou não? Tem gente que tem um dom, fala, prega, maravilhoso, vai ver o fruto. Está longe de Deus. É o que Jesus fala, não conheço vocês que praticam iniquidade. Eu não conheço vocês que caminham dessa forma. E sabe, aí o apóstolo Paulo fala assim, vocês ainda são carnais. Por que vocês são carnais? E eu acho engraçado isso. O apóstolo Paulo não fala assim, porque vocês têm desejos malignos sexuais, de adultério. Não, ele não fala isso. Ele fala assim, porque vocês têm um negócio de defender nomes. Partidarismo. Eu sou de Paulo, o outro eu sou de apóstolo. Sabe, uma das coisas que eu observo, que nós temos que aprender nessa jornada cristã. Nós somos de Cristo.
Sabe, uma das coisas que nós ensinamos aqui na igreja, cara, eu quero que você ame a Deus provedor, como eu amo a Deus provedor. Sabe, nós vestimos a camisa, mas não idolatra essa igreja. Não fala porque eu sou da Deus provedor. Você é de onde? Porque na minha igreja tem palavra. Na minha igreja o louvor é ungido, a sua é carnal. Sabe o que o apóstolo Paulo fala? Isso é carnalidade, partidarismo. E aí eu percebo isso porque é o seguinte, Deus quer nos ensinar a viver com honra e não com idolatria. Sabe qual é nossas maiores falhas, nossas maiores decepções? Vêm de pessoas e circunstâncias que nós idolatramos. E nós não aprendemos a viver com honra. O que é honra? Honra, eu sei dos seus defeitos, mas eu sei das suas qualidades, e ainda assim eu vou te honrar. Está comigo ou não? Isso se chama honra. Eu te conheço tão bem que eu vou te honrar. Isso é honra. Idolatria é, você é perfeito. Você é maravilhoso. Nunca ouvi ninguém com... Ai, que tremendo. Ah, meu Deus. Querido, quando nós trabalhamos dessa forma, a palavra de Deus fala que nós somos carnais. Ou seja, a carnalidade está relacionada a ações, a emoções, que nós ficamos ainda presos a essas coisas aqui. Com pessoas, com circunstâncias. Querido, não perdoar é carnalidade. Desejos imorais é carnalidade. Sabe, todas essas coisas que nos prendem aqui, ganância é carnalidade. Mas eu quero dizer para você que para toda forma maligna, existe uma forma divina. Existem riquezas malignas? Existem. Pessoas que crescem em ganância? Existem. Mas existem riquezas divinas. Pessoas que são ricas no Senhor e que abençoam, elas não são presas àquilo. Sabe? Existem pessoas que querem crescer em Deus, elas querem romper, elas são edificadas pelo irmão. Quando o irmão tem uma vitória, elas falam, cara, eu quero essa vitória também, eu quero crescer em vitória. Se Deus está fazendo na vida desse irmão, pode fazer na minha vida. Não é um espírito de competição, não é uma inveja, ela simplesmente é encorajada para crescer também. Isso não é inveja. Nós somos incentivados, o apóstolo Paulo fala sobre isso, nós somos chamados para isso. O apóstolo Paulo está falando, cara, vocês são carnais ainda, porque vocês ficam presos com isso daqui, ó, fofoquinha, cuidando da vida do outro, sabe, presos nessas coisas, com idolatria, se apegando a homens, como se esses homens não fossem aqueles que servem vocês. Deixa eu falar uma coisa para você, querido, nós pastores, líderes, estamos para servir. Nós existimos para servir. Esse é o objetivo da casa do Senhor, nós estamos para servir. Como diz o apóstolo Paulo, tudo é de vocês. Deus quer trazer em nós, nas nossas vidas, uma libertação, para que nós possamos ser cada vez mais espirituais. Porque quem é espiritual está acima das coisas carnais. Sabe qual que é o desejo para cada cristão que você tem? Que eles sejam espirituais. A palavra de Deus fala que o homem espiritual discerne coisas que o homem carnal não consegue. O homem carnal só discerne coisas da terra. O homem espiritual consegue discernir coisas do espírito e da terra. Nós começamos a mover numa nova dimensão. Você sabe quando você precisa orar. Você sabe quando você precisa de libertação. Você sabe quando aquela pessoa precisa de transformação. Sabe, querido, às vezes, deixa eu falar uma coisa para você. Você está gastando horas em aconselhamento e o que você precisa é orar para aquela pessoa ser liberta. Seja liberto, seja curado. Seja liberto, seja transformado. Deixa Deus mover na sua vida. Deixa Deus trazer esse crescimento. Em 2021, nesse profetizando, eu profetizo uma vida acima das circunstâncias. Eu profetizo uma vida acima das circunstâncias carnais. Que Deus vai gerar em você o fruto do Espírito. De uma forma tão poderosa, que o diabo não pode tocar em você. Sabe que o inimigo não tem força sobre a sua vida, sobre o seu coração, sobre os seus negócios. Porque você já está crucificado com Cristo. Você está andando no Espírito Santo, sabe? Quando você recebeu Jesus, deixa eu falar algo para você. E você recebeu o Espírito Santo. A mesma natureza que estava em Cristo agora habita em você. A mesma. Você tem o Espírito Santo. Não é qualquer Espírito. É o Espírito Santo de Deus. Esse Espírito tem a função na sua vida de te fazer como Cristo. E eu venho aprendendo algo em Deus. Deus tem todos nós como filhos. Mas Ele vai nos dando coisas de acordo com a nossa maturidade espiritual.
A nossa maturidade. Sabe, maturidade é extremamente importante no reino de Deus. Tem muitas pessoas que são, vamos dizer, avançadas em idade, mas não têm maturidade. Porque maturidade nem sempre se alcança com o tempo. É uma escolha do seu coração. A Bíblia diz, eu acho muito interessante em Salmos. O Salmo diz, o salmista fala o seguinte: a tua palavra me faz mais sábio do que os meus inimigos. Em outro salmo ele diz: a tua palavra me faz mais sábio do que os meus mentores. Sabe, tem coisas na nossa vida que você não precisa de 30, 40 anos para aprender. Você pode aprender agora. Deus quer te dar sabedoria para isso. O Espírito de Deus está na sua vida para isso, para transformar as nossas vidas, o nosso coração. Mas o Senhor, Ele quer confiar coisas nas nossas vidas à medida que nós temos maturidade. E quanto mais maturidade nós temos, mais Deus pode nos dar. Se você quer muito de Deus, peça a Deus maturidade. Peça a Deus sabedoria. Deus, me dê maturidade. Me dê maturidade. Hoje nós estamos vivendo uma geração onde eu vejo muitos filhos que são mais maduros que os pais. E você realmente comprova que não é a idade que faz a gente ser maduro, mas é o desejo de aprender. Aprender com cada circunstância, aprender com cada erro. Um dia perguntaram para o Miles Monroe algo bem interessante. Perguntaram assim: Miles, se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, no seu passado, o que você mudaria? Aí ele falou assim: cara, eu acho que eu não mudaria nada. Ele falou: porque até os meus erros me ensinaram. Até os meus erros me ensinaram. Deus quer gerar em nossas vidas algo de maturidade, sabe? Santidade é plenitude. Santidade é viver uma vida plena. Deus não tem para nós uma vida medíocre. O diabo veio para roubar, matar e destruir. O diabo quer que nós vivamos uma vida medíocre, não uma vida plena, não uma vida com o sorriso que Deus tem para nós. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para dar vida, e vida em... não é qualquer vida não, querido. Não é a vida de um religioso, não é a vida de alguém que está contra tudo, contra todos. É uma vida em abundância. E quanto mais vida nós temos, mais o espírito de morte ao nosso redor começa a ir embora, começa a fugir. Quanto mais vida nós temos, essa vida é a vida abundante, é a vida que transborda. A santidade vai gerar isso no seu coração, a graça de Deus vai gerar isso no seu coração, a comunhão com os irmãos. Eu quero dizer algo para você, que as áreas da nossa vida que nós somos envergonhados, as áreas que nós sofremos decepções, Deus tem o poder de restaurar se nós permitirmos. Deus tem poder. Se foi machucado por um pastor, Deus vai usar um pastor para curar a sua vida. Quais são as áreas que foram machucadas, que sofreram decepção? Deus quer trazer essa cura na sua vida. E hoje eu quero orar com você. Coloque-se em pé nessa noite. Eu quero profetizar para você um tempo de construir a sua casa na rocha, não a sua casa na areia. Eu quero profetizar sobre a sua vida um tempo de você ver a libertação de Deus. Sabe, queridos, coisa maravilhosa é ser liberto. Coisa maravilhosa é ter os pecados perdoados. Coisa maravilhosa é não ter uma vida dupla. A palavra de Deus fala: feliz o homem que Deus não imputa pecado. Coisa maravilhosa é nós estarmos livres no Senhor. Nós podemos olhar olhos nos olhos e falar: cara, nada na minha vida, não tem nada para esconder. Eu estou completamente curado, eu estou completamente liberto, estou completamente transformado. Jesus veio para libertar os cativos. E todos nós, é isso que eu vou dizer, todos nós temos áreas da nossa vida que precisam de libertação. Todos nós temos áreas da nossa vida que precisam de cura. Algumas coisas Deus vai revelar imediatamente, algumas coisas são óbvias, mas outras são com o tempo. Deus não pode nos mostrar na hora. Às vezes, com o passar do tempo e com as circunstâncias, Deus vai mostrar coisas na sua vida que você achava que não tinha. Alguém já passou por isso? E Deus revela e fala: cara, eu achei que eu estava liberto dessa situação,
Mas, cara, olha meu coração como é que está nessa circunstância aqui agora. Quero que nessa noite que você comece a orar, Deus, entre nas áreas onde de alguma forma eu nunca quis que o Senhor entrasse. Fala com Ele. Comece a orar. Fala, é você. Eu não posso fazer Ele entrar no seu coração por você. Cure áreas na minha vida que de alguma forma, Senhor Deus, eu preciso de cura, de libertação, de transformação. Se está vindo na sua mente agora alguém que você tem que perdoar, libera perdão agora. Deus, eu quero perdoar essa pessoa. Pai, eu perdoo em nome de Jesus. Eu não sinto vontade, mas eu perdoo. Sabe aquele pecado que você tem escondido, que tem te feito mal, tem acabado com os seus dias, tem te deixado na cama? Você nunca mais foi o mesmo, você começou a ficar envergonhado. A Bíblia diz que já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu quero dizer para você que Deus não trabalha com condenação. Deus não nos condena, o Senhor não nos condena. Pelo contrário, Ele nos convence. Ele está dizendo, meu filho, você pode deixar hoje aqui para trás o seu pecado. Você pode deixar hoje nesse ambiente aqui o seu pecado. Você pode deixar hoje. Você pode começar um novo processo na sua vida. Deus está pronto para nos perdoar e para nos curar. Não deixe o inimigo destruir a sua vida, querido. Sua família, sua casa, seus sonhos. Cadeias estão caindo, estão quebrando. Continue orando, abra sua boca. Sua boca que dá permissão para que Deus faça na sua vida. Abra, fala com Ele, Deus, cura-me. Deus, eu oro pela libertação de todo mal. Todo mal, toda porta que foi aberta na minha vida. Perdoa-me dos pecados que eu conheço e daqueles que eu não conheço. Cura-me, Jesus, cura-me. Talvez de alguma forma você desenvolveu um espírito de julgamento. Você julga as pessoas. Você julgou tantas pessoas que estão fazendo a mesma coisa que elas estão fazendo. Fala, Deus, liberta do espírito de julgamento. E da mesma forma que nós julgamos, nós seremos julgados. Talvez você falou mal de alguém. O Senhor está te lembrando nessa hora. Aquele momento em que você falou mal daquela pessoa, foi a legalidade que foi dada para que o inimigo fizesse a mesma coisa na sua vida. Mas nessa hora Jesus veio te libertar. Conhecereis a verdade vos libertará. O Senhor quer te libertar nessa hora. Oh, Deus está curando vidas nessa hora. Há um processo, há uma jornada. Oh, Que Deus dá graça aos humildes. Deus dá graça aos humildes. Mais, Espírito Santo. Abra sua boca, fale com Ele. Não interessa o que as pessoas estejam pensando. Converse com o Senhor nessa hora. É a sua vida, Ele quer libertar a sua vida. A sua vida, é um propósito que Ele tem para a sua vida. Eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para dar a você o fim que eu desejo. Peça que o Senhor venha te curar da decepção, da idolatria. Senhor, volta os nossos corações a Ti nessa noite. Gera em nós, Pai, ensina-nos a mover com honra, a mover com cura. Com coração humilde, com coração submisso.
Em nome de Jesus, lava-nos. Lava o nosso coração, lava o nosso coração. Oh, Deus está realizando coisas extraordinárias nessa hora. Mais. Espírito Santo de Deus, venha teu reino. Liberte os teus filhos nessa hora. Teu reino vem. Cativos nessa hora, libertar as mentes e os corações.